O casamento de Bianca Ferreira quase virou motivo de chacota pública. Parentes cochichavam, velhas amigas trocavam sorrisos de deboche e até sua própria mãe desviava o olhar, porque ninguém entendia por que uma mulher inteligente e bonita estava se casando com um pai solteiro pobre chamado Tiago Nogueira, um homem que dirigia uma caminhonete enferrujada e passava os dias consertando máquinas agrícolas quebradas. O deboche atingiu o auge quando uma prima disse, bem alto, na frente de metade dos convidados, que Bianca estava jogando a vida inteira na lama. Mas poucas horas depois de terminada a cerimônia, um motor rugiu no céu e um jato particular pousou no campo atrás da igreja, virando de cabeça para baixo tudo o que todo mundo achava que sabia. Se você gosta de histórias em que quem zombou de alguém acaba engolindo a própria língua, fique até o final. A cidadezinha de Vale do Bacaetava, sentada tranquilamente na beira do interior de Minas Gerais, o tipo de lugar onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, antes mesmo do café da manhã acabar, e onde o valor de uma pessoa era medido pela picape que dirigia e pela casa em que morava. Bianca tinha crescido ali, filha de uma professora respeitada e de um escrivão aposentado, e sempre fora a garota que as famílias apontavam como exemplo de ambição bem-sucedida. Formara-se entre as primeiras da turma, construíra uma carreira estável, cuidando de contas para uma empresa regional de insumos agrícolas, e recusara mais de um pretendente rico porque havia algo de vazio naquela confiança toda. Os pais dela sempre haviam imaginado outro tipo de casamento para a filha, um noivo de terno sob medida, dono de terras ou de algum negócio, ou pelo menos alguém que dirigisse algo mais novo que uma picape de 10 anos. Quando ela levou Tiago para casa pela primeira vez, a decepção no rosto da mãe foi impossível de esconder, embora ninguém dissesse nada abertamente. Ainda não. Tiago morava a poucos quilômetros da cidade, numa casa que claramente já tinha visto dias melhores. A tinta descascava ao longo da varanda, o telhado remendado mais de uma vez com telhas desencontradas. Dirigia uma velha picape vermelha, com um amassado na tampa da caçamba e uma luz de verificar motor que nunca se apagava. E parecia ter talento para consertar quase tudo, de tratores a bombas d'água, passando pela fornalha antiga do Centro Comunitário de Vale do Bacaeira. Na cidade o chamavam de confiável, até gentil, mas nunca de impressionante, e certamente nunca de rico. Raramente falava do próprio passado, e quando os vizinhos perguntavam, ele apenas dizia que tinha criado um filho sozinho por um tempo. Mas o filho, um menino que agora estudava num internato no exterior, quase nunca era mencionado e nunca aparecia em nenhuma das histórias que contavam sobre ele. Esse único detalhe, um pai com um filho tão distante, só reforçava a sensação de que Tiago carregava mais história do que deixava transparecer. Conforme a data do casamento se aproximava, os cochichos ficavam mais altos e mais cruéis. Antigas colegas que antes invejavam a facilidade e a confiança de Bianca, agora pareciam quase satisfeitas em vê-la, supondo que ela estava se contentando com menos do que merecia. Parentes distantes faziam apostas particulares sobre quanto tempo o casamento duraria. Alguns davam 8 meses, outros generosamente concediam 1 ano, como se prever o fracasso fosse uma forma de entretenimento. Bianca ouvia pedaços dessas conversas em jantares de família e reuniões da comunidade. Comentários sobre potencial desperdiçado, sobre uma mulher que poderia ter feito muito melhor, sobre um homem que aparentemente não tinha nada a oferecer, além de um par de braços fortes e uma caixa de ferramentas. Ela nunca deixava os comentários transparecerem no rosto, mas eles se depositavam bem fundo, silenciosamente, do jeito que opiniões indesejadas costumam fazer. O pai de Bianca, um homem quieto chamado Renato, que raramente expressava opiniões fortes, por fim a chamou à parte numa noite na varanda e perguntou, com gentileza mas sem rodeios, se ela realmente tinha pensado em como seria uma vida inteira de aperto financeiro. Falou de contas, de emergências inesperadas, do tipo de estresse que podia corroer silenciosamente até o relacionamento mais forte com o passar dos anos. Bianca ouviu com paciência, entendendo que aquela preocupação vinha do amor, não do julgamento. Mesmo assim, algo dentro dela permanecia firme, uma certeza tranquila que ela mesma não conseguia explicar por completo.
Disse a ele que Tiago a fazia sentir segura, de um jeito que nenhum de seus relacionamentos anteriores jamais conseguira. Que a calma dele parecia solo firme, não vazio. Renato balançou a cabeça devagar, sem se convencer, mas sem forçar mais a conversa, e ela terminou do jeito que a maioria das conversas difíceis naquela família terminava, em silêncio, com mudança de assunto. Mais tarde, naquela noite, Bianca ficou acordada, repassando as palavras do pai, não porque tivessem abalado sua decisão, mas porque reconhecia nelas o mesmo medo que todo pai carrega, a preocupação silenciosa de que o amor sozinho talvez não baste para proteger quem mais se ama. Durante tudo isso, Tiago permanecia impassível. Nunca levantava a voz para se defender, nunca tentava corrigir as suposições que rodopiavam à sua volta, e nunca parecia envergonhado da picape velha ou da tinta descascada da varanda. Só sorria, o mesmo sorriso calmo, quase sabido. Sempre que alguém fazia um comentário ferino sobre a sua condição, Bianca achava aquilo estranho no começo, depois curiosamente reconfortante, como se a paz dele estivesse enraizada em algo que ela ainda não conseguia enxergar. Havia um detalhe, porém, que ela notou mais de uma vez e nunca entendeu direito. O celular dele tocava sem parar com ligações de números desconhecidos, alguns com códigos internacionais que ela não reconhecia. E toda vez, sem exceção, Tiago olhava para a tela, silenciava a chamada sem dizer palavra, e guardava o celular no bolso como se nada tivesse acontecido. As semanas seguintes ao noivado deram a Bianca uma sensação estranha e crescente de que algo em Tiago não fechava. Começou com coisas pequenas, do tipo que a maioria das pessoas nem pensaria duas vezes, mas que ficavam martelando na cabeça dela muito depois de cada conversa terminar. Uma noite, ajudando uma amiga em comum a entender um contrato de empréstimo complicado, Tiago explicou casualmente a mecânica da troca de moeda internacional com uma fluência que nenhum mecânico de cidade pequena deveria ter. Outra vez, discutindo uma reportagem sobre regulamentação da aviação, ele destrinchou as camadas da legislação aeronáutica federal com a facilidade de quem tinha estudado o assunto por anos, não de quem tinha só folheado uma revista. Bianca passou a prestar mais atenção. Depois disso, notou como Tiago às vezes mencionava conversas com pessoas cujos nomes soavam vagamente familiares dos noticiários de negócios, citando-as como quem cita um antigo colega de trabalho, sem nenhuma consciência aparente de que a maioria dos mecânicos do interior não costuma conhecer casualmente deputados ou gestores de fundos de investimento. Quando ela perguntou diretamente como ele sabia tanto sobre finanças e aviação, ele deu apenas uma resposta breve, quase evasiva, dizendo que tinha feito coisas diferentes no início da vida antes de se estabelecer. Nunca explicava mais, e algo no tom dele avisava para não insistir, pelo menos não ainda. Havia também pistas físicas, pequenas demais para reparar isoladamente, mas estranhas quando somadas. O relógio que ele usava todo dia, arranhado e sem graça à primeira vista, revelou-se, num olhar mais atento, um modelo de produção limitada, pelo qual colecionadores pagavam somas enormes em silêncio. Bianca só reconheceu porque uma vez ajudara um cliente a pesquisar investimentos em relógios de luxo para uma apólice de seguro. E no instante em que notou o mesmo acabamento sutil no pulso de Tiago, o estômago se apertou com uma pergunta que ela não conseguia formular. As ligações internacionais continuavam, chegando em horários estranhos, às vezes tarde da noite, às vezes logo ao amanhecer. Em duas ocasiões distintas, um estranho bem vestido, com um sotaque leve, apareceu na cidade fazendo perguntas discretas sobre onde encontrar um homem chamado Tiago, só para ir embora assim que o localizava, os dois desaparecendo para uma conversa breve e sussurrada atrás da loja de ferragens. Bianca nunca ouviu o que era dito, mas observou o encontro do outro lado da rua e notou que o estranho se dirigia a Tiago com um nível de formalidade totalmente fora de lugar para um homem que passava os dias trocando correias de trator. Numa tarde chuvosa, limpando um armário velho na casa de Tiago para abrir espaço para os pertences dela, Bianca encontrou uma caixinha de metal escondida sob uma pilha de cobertores dobrados, a superfície gasta e lisa de tanto manuseio ao longo dos anos. Dentro,
Achou um punhado de fotografias antigas mostrando Tiago de terno bem cortado, ao lado de homens desconhecidos, em frente ao que parecia a sede de uma empresa, junto de um recorte de jornal amassado demais para ler. Ela não abriu o recorte por completo. Algo lhe dizia que aquela descoberta pertencia a uma parte da vida dele que ele ainda não estava pronto para compartilhar. E ela devolveu a caixa devagar ao lugar sob os cobertores. Naquela noite, não disse nada sobre o que tinha encontrado, embora a imagem de Tiago naquele terno sob medida continuasse na cabeça dela muito depois de a casa mergulhar no escuro e no silêncio ao redor. Quando os convites do casamento já tinham sido enviados, a curiosidade de Bianca havia se transformado em algo mais próximo de uma suspeita silenciosa, embora ela guardasse as dúvidas só para si, sem vontade de desenrolar algo que ainda não compreendia. Se as dúvidas de Bianca eram silenciosas, a reprovação de sua prima Camila não era nada disso. Desde o momento em que soube do noivado, Camila fez questão de lembrar a todo mundo, ao alcance da voz, que Bianca estava cometendo o maior erro da vida. Soltava comentários em cada reunião de família, comparando Tiago desfavoravelmente com o executivo elegante que ela acompanhava nos canais de notícias de negócios, insinuando, nem tão sutilmente, que Bianca estava basicamente adotando um homem adulto incapaz de se sustentar. Camila tinha construído a própria identidade em torno das aparências, casada com um gerente de nível médio de um banco regional, e parecia quase pessoalmente ofendida por a prima se contentar com alguém tão abaixo do padrão que ela julgava a família merecer. Determinada a expor o que via como um erro óbvio antes que fosse tarde demais, Camila organizou um jantar de família poucas semanas antes do casamento, apresentando-o publicamente como um gesto caloroso para receber Tiago na família. Na verdade, suas intenções eram bem menos generosas. Convidou quase todo parente que já tivesse expressado alguma dúvida sobre o casamento, sentou Tiago no centro da mesa, como um réu à espera do veredito, e começou a bombardeá-lo com perguntas claramente feitas para humilhar, não para entender. Perguntou diretamente qual era a renda anual dele, inclinando a cabeça com curiosidade exagerada. Depois emendou perguntando se ele era dono da casa onde morava ou ainda pagava um financiamento que mal conseguia honrar. Perguntou se ele tinha alguma ação na bolsa, algum plano de aposentadoria, algum seguro de vida substancial o bastante para proteger Bianca caso algo acontecesse com ele, formulando cada pergunta como se já soubesse a resposta humilhante e simplesmente quisesse que todo mundo a ouvisse em voz alta. Até perguntou, com um sorriso fino esticado no rosto, se ele já tinha pensado em continuar os estudos, ou aprender um ofício com renda mais confiável, como se consertar máquinas para viver fosse alguma fase temporária, e não uma vida que ele tinha escolhido deliberadamente. Um tio na outra ponta da mesa riu baixinho do comentário, e uma prima mais nova cutucou a irmã, as duas claramente se divertindo com o espetáculo que Camila havia armado sob o disfarce de hospitalidade. Tiago respondeu a cada pergunta com calma, em frases curtas, sem se abalar, sem oferecer detalhes, sem se defender e sem qualquer frustração visível, o que só parecia irritar ainda mais Camila. Ela esperava que ele gaguejasse, ficasse na defensiva, revelasse alguma insegurança ansiosa por baixo da superfície. Mas ele simplesmente terminou a refeição, agradeceu pelo jantar e perguntou se alguém queria mais pão. A compostura dele, em vez de conquistar simpatia, aprofundou o desprezo de Camila, que saiu daquela noite mais convencida do que nunca de que Bianca estava cometendo um erro irreversível, sem imaginar que o noivo da prima entendia muito mais sobre riqueza e status do que qualquer pessoa naquela mesa poderia imaginar. Depois que os convidados foram embora e a louça foi lavada, Bianca encontrou Tiago sentado sozinho na varanda, olhando para os campos escuros além do quintal. A expressão calma, mas distante de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Ela pediu desculpas baixinho pelo comportamento de Camila, envergonhada em nome da família. Mas Tiago só balançou a cabeça e disse que não havia nada a desculpar, que as pessoas costumavam revelar mais sobre si mesmas em momentos pensados para expor outra pessoa. Disse que o julgamento, quando nascia da insegurança, raramente atingia da forma que seu dono pretendia, e que ele havia deixado de medir o próprio valor
pelo que uma sala cheia de estranhos supunha sobre ele havia muito tempo. Bianca se sentou ao lado dele no ar fresco da noite, e pela primeira vez desde que o noivado começara, sentiu-se menos como quem defende uma escolha e mais como quem apenas começa a compreender a profundidade do homem que tinha escolhido. O que quase ninguém em Vale do Bacairabia, e o que Tiago passara anos guardando com cuidado, era que, uma década antes, ele fora um dos empreendedores mais observados da indústria de aviação privada. No fim dos 20 e poucos anos, trabalhando num escritório apertado com 2 sócios e muito pouco sono, Tiago havia construído uma plataforma de tecnologia que revolucionou a forma como aeronaves particulares eram programadas, rastreadas e mantidas em dezenas de países. Um sistema do qual grandes empresas de fretamento e frotas corporativas passaram a depender diariamente. Em poucos anos, a empresa dele cresceu de uma startup modesta para um padrão da indústria. E quando um conglomerado aeroespacial muito maior ofereceu para adquiri-la por completo, Tiago vendeu sua participação majoritária por uma quantia que o tornou, quase da noite para o dia, um bilionário, antes mesmo de completar 27 anos. Por um tempo, ele viveu a vida que o mundo esperava de alguém em sua posição, participando de conferências do setor, integrando conselhos corporativos, aparecendo ocasionalmente em publicações de negócios como uma figura em ascensão na tecnologia da aviação. Casou-se jovem com uma mulher chamada Marina, que compartilhava suas ambições iniciais, e juntos criaram um filho, enquanto Tiago continuava expandindo sua influência por vários setores relacionados, da manutenção de aeronaves à administração de aeródromos privados. Então, sem aviso, tudo o que ele tinha construído perdeu o sentido numa única tarde, quando Marina morreu num acidente de carro numa estrada gelada perto de casa, deixando Tiago sozinho com um filho pequeno e uma fortuna que de repente parecia insuportavelmente vazia. Nos meses seguintes, Tiago tomou uma decisão que surpreendeu quase todo mundo que o conhecia. Afastou-se das operações diárias das empresas, transferiu boa parte da autoridade para executivos de confiança e começou a vender discretamente partes de suas participações mais visíveis. Embora nunca tenha largado de vez os negócios que o haviam enriquecido, ele queria distância do mundo que o cercara durante a morte da esposa, distância das câmeras, das manchetes, das pessoas que só o valorizavam pelo que ele podia oferecer. Por fim, mudou-se para um canto tranquilo do interior de Minas sob o próprio nome, mas sem nenhum dos adornos que costumam acompanhar um homem com seus recursos, escolhendo em vez disso uma casa modesta, uma picape velha e um trabalho que usasse as mãos, não a conta bancária. O filho cresceu e acabou matriculado num respeitado internato no exterior, uma decisão que Tiago tomou com cuidado para dar ao menino estabilidade e privacidade, longe de qualquer atenção que a história do pai pudesse atrair. Ninguém em Vale do Bacaeira pensou em perguntar por que um mecânico de cidade pequena teria um filho estudando fora, porque ninguém imaginava que houvesse algo a perguntar. Tiago preferia assim, escolhendo o silêncio em vez da explicação, e os dias comuns em vez do tipo de reconhecimento que uma vez lhe custara mais do que qualquer sucesso valia. Os executivos que permaneceram leais a ele ao longo daqueles anos entendiam perfeitamente o arranjo, tocando as operações diárias das empresas com o mínimo de interferência, reportando-se a ele apenas quando decisões exigiam sua aprovação direta. Respeitavam a necessidade dele de distância, tendo-o visto enlutado nos meses seguintes à morte de Marina, e sentiam um orgulho discreto em proteger a privacidade que ele lutara tanto para reconquistar. De vez em quando, um deles viajava para encontrá-lo pessoalmente, escolhendo lanchonetes pequenas e discretas perto de Vale do Bacaeira, em vez de chamar atenção com algo mais visível. E Tiago sempre insistia em pagar a conta ele mesmo, um pequeno hábito que divertia os membros mais antigos da equipe, que se lembravam da vida bem diferente que ele levava antes. A notícia nunca vazou daquele círculo restrito, em parte porque a lealdade era profunda entre quem trabalhava mais perto dele, e em parte porque Tiago estruturara as empresas de forma a manter o próprio nome praticamente ausente dos registros públicos e da cobertura da imprensa. Os repórteres que uma vez tentaram rastrear seu paradeiro depois da venda da empresa acabaram desistindo, supondo que ele simplesmente tinha se afastado da vida pública por completo, o que,
à sua maneira, não estava longe da verdade. Ele havia trocado o reconhecimento pela paz, e por anos aquela troca parecera a única decisão que de fato lhe pertencia por inteiro. Quando finalmente chegou o dia do casamento, Camila tinha um último plano para garantir que a cidade inteira entendesse exatamente com que tipo de homem Bianca estava se casando. Semanas antes, ela procurara a coordenadora da recepção e providenciara uma pequena projeção de slides para passar durante os brindes, apresentando-a como uma homenagem leve ao casal feliz, quando, na verdade, tinha selecionado cada imagem com um propósito bem diferente. Desenterrou fotos antigas da casa desgastada de Tiago, da picape amassada, e uma foto particularmente pouco lisonjeira dele, agachado debaixo de um trator, coberto de graxa, a camisa encharcada de suor. Quando chegou o momento, e as luzes se apagaram para a projeção, risadas se espalharam pelo salão quase imediatamente, convidados trocando olhares divertidos a cada nova imagem na tela. Alguém no fundo da sala disse, alto o bastante para metade das mesas ouvirem, que estavam olhando para o noivo mais pobre que Vale do Bacaeira jamais produzira, e o comentário provocou uma nova onda de risinhos, de gente que devia saber se comportar melhor. Bianca sentiu o rosto queimar de humilhação, agarrando a borda da mesa enquanto via seu casamento, o dia que sonhara por anos, se dissolver em algo próximo de um linchamento público, às custas do marido recém-adquirido. Tiago, porém, ficou perfeitamente imóvel ao lado dela, a expressão indecifrável, sem qualquer traço de vergonha ou raiva, enquanto imagem após imagem piscava na tela. Quando a projeção finalmente terminou e as luzes voltaram, ele simplesmente pegou o copo d'água, deu um gole lento e olhou de relance para o relógio prateado e fino em seu pulso, o mesmo que Bianca uma vez reconhecera silenciosamente como muito mais valioso do que parecia. Inclinando-se para ela, disse baixinho que talvez estivessem chegando em breve, um comentário tão calmo e tão estranho que Bianca não fazia ideia do que ele quisesse dizer. Antes que pudesse pedir explicação, um ronco baixo e distante começou a crescer em algum lugar além da igreja, fraco a princípio, depois cada vez mais alto, sacudindo as janelas o suficiente para que as pessoas notassem e ficassem em silêncio no meio da conversa. Camila, ainda parada perto do projetor, com o sorriso satisfeito desaparecendo devagar do rosto, virou-se na direção do som, junto com todo mundo, sem imaginar que o próprio espetáculo que armara para humilhar Tiago estava prestes a ser completamente ofuscado por algo muito além do seu controle. Os murmúrios na sala passaram do deboche para a confusão. Em segundos, os convidados trocavam olhares, procurando alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo, embora ninguém tivesse resposta. Até a coordenadora da recepção, normalmente imune a qualquer imprevisto de casamento, saiu para ver o que poderia causar tal perturbação tão perto de uma igrejinha do interior. O som lá fora ficou impossível de ignorar. Um rugido mecânico profundo rolando pelo céu aberto de Minas Gerais, e um a um, os convidados abandonaram as cadeiras e foram até as janelas, depois para fora, pelas portas do salão de recepção. Bianca seguiu a multidão, o coração disparado numa mistura de confusão e pavor, sem saber se algo terrível estava acontecendo ou se aquilo era apenas mais uma reviravolta estranha num dia já estranho. O que ela viu a fez parar completamente. Uma aeronave branca e elegante descendo graciosamente sobre o campo aberto logo atrás da igrejinha, os motores desacelerando enquanto o trem de pouso se estendia em direção à grama abaixo. Sussurros correram pela multidão, quase que instantaneamente, convidados especulando que algum estranho rico devia ter alugado o campo para algum outro propósito, ou que um piloto confuso simplesmente tinha errado o local de pouso. Ninguém imaginava, nem por um segundo, que a aeronave tivesse qualquer relação com aquele casamento modesto acontecendo a poucas centenas de metros dali, muito menos qualquer conexão com o noivo de quem todos tinham passado a recepção inteira debochando. O jato parou suavemente, os motores desligando, e uma escada se desdobrou de sua lateral. Enquanto toda a multidão ficava paralisada, olhando em descrença coletiva, um homem de uniforme impecável desceu, movendo-se com eficiência ágil e ensaiada, varrendo a multidão reunida com os olhos até que seu olhar pousasse direto em Tiago. Caminhou direto até ele
ignorando todo o resto, e se dirigiu a ele com um nível de formalidade que fez vários convidados próximos se encolherem visivelmente. Disse, claro o bastante para metade da multidão ouvir, que os membros do conselho já tinham chegado e estavam apenas esperando o sinal dele, referindo-se a Tiago, não pelo primeiro nome, mas por um título que sugeria uma autoridade muito além de qualquer coisa que Vale do Bacaeira jamais tivesse associado a ele. Silêncio atônito varreu a recepção, quebrado apenas pelo zumbido suave dos motores do jato terminando de desligar. Momentos depois, 3 veículos de luxo pretos subiram pela estrada de terra que levava até a igreja, os pneus levantando poeira ao pararem perto do campo. Mais de uma dezena de homens e mulheres em trajes executivos bem cortados desceram, movendo-se com o passo confiante e sem pressa de quem está acostumado à importância, cada um deles se aproximando de Tiago com o mesmo respeito inconfundível que o piloto demonstrara momentos antes. Todos, sem exceção, se dirigiam a ele da mesma forma, chamando-o de Senhor Nogueira, com uma deferência que fez o deboche anterior de Camila parecer subitamente insuportavelmente tolo. E a multidão que rira tão facilmente durante a projeção agora ficava em completo e desconfortável silêncio, tentando reconciliar o homem que pensava conhecer com aquele parado calmamente diante de um jato particular. Uma das executivas, uma mulher elegantemente vestida que se apresentou como chefe da divisão financeira da empresa, deu um passo à frente e explicou brevemente, para o benefício da multidão atônita, que uma questão urgente envolvendo uma grande aquisição exigia a assinatura de Tiago antes do fim da semana e que o conselho tinha decidido que era mais fácil levar a reunião até ele do que interromper o casamento por completo. Ela falava com a eficiência ágil de quem está acostumada a decisões de alta pressão, e embora suas palavras fossem puramente práticas, caíram sobre a multidão como uma segunda onda de choque, confirmando que tudo aquilo era real, não algum mal-entendido elaborado. Bianca ficou parada, paralisada entre a multidão, observando um executivo atrás do outro se aproximar para cumprimentar o marido recém-adquirido com uma familiaridade e um respeito que nunca vira dirigidos a ele antes. Virou-se para olhar o rosto dele, buscando alguma explicação, e encontrou apenas aquela mesma expressão calma de sempre, embora agora carregasse o peso silencioso de um segredo finalmente vindo à luz. Quando o choque inicial da multidão se acalmou o suficiente para a conversa retomar, Tiago pegou a mão dela com gentileza e perguntou se ela caminharia com ele por um momento, longe do barulho, para que finalmente pudesse lhe contar a verdade que ela vinha rondando havia meses sem perceber. Ele explicou com clareza e sem exagero que ainda mantinha participações majoritárias na própria indústria que um dia construíra do zero, uma empresa de tecnologia de aviação que se transformara numa rede internacional abrangendo sistemas de agendamento de jatos particulares, operações de manutenção de aeronaves e uma cadeia de aeródromos regionais espalhados por vários estados. Além disso, mantinha um fundo de investimento privado que financiava discretamente empresas emergentes de energia renovável e logística, um fundo que administrava pessoalmente, através de uma pequena equipe de confiança que entendia sua necessidade de discrição acima de tudo. Seu patrimônio, embora ele raramente pensasse no número em si, ultrapassava confortavelmente a casa dos 2 bilhões de reais, um fato que permanecera quase inteiramente invisível para os moradores de Vale do Bacaeira pela melhor parte de uma década. Contou a Bianca que nada daquilo tinha sido segredo por vergonha, mas sim uma escolha deliberada, uma decisão tomada nos meses seguintes à morte da esposa, quando o peso da fortuna começara a parecer mais um fardo do que uma bênção. Nunca ostentava a riqueza, nunca falava dela a menos que necessário, e estruturara os negócios de forma que os executivos mais próximos entendessem a importância da sua privacidade naquele pequeno canto do mundo. As pessoas ao redor dele na cidade simplesmente tinham visto o que ele permitia que vissem, um homem quieto e trabalhador que consertava máquinas e vivia recolhido, sem nunca suspeitar que as mesmas mãos que consertavam o motor de um trator quebrado também assinavam decisões que afetavam milhares de funcionários em vários países. Bianca absorveu a revelação devagar, pedaço por pedaço, sentindo-se menos traída do que esperava
e mais como quem via um quebra-cabeça que vinha montando silenciosamente, havia meses finalmente se encaixar. Por perto, ainda parada e paralisada na entrada do salão de recepção, Camila observava o encontro entre os executivos e Tiago com uma crescente sensação de pânico, repassando cada comentário desdenhoso e cada pergunta humilhante que tinha disparado contra ele nas últimas semanas, subitamente ciente de o quanto tinha julgado mal o homem que se esforçara tanto para envergonhar. A mãe de Bianca, que passara meses esperando silenciosamente que a filha reconsiderasse o noivado, agora estava parada na beira da multidão, com lágrimas nos olhos, embora dessa vez sem nenhum traço de decepção. Aproximou-se de Tiago devagar, quase hesitante, e disse que lhe devia um pedido de desculpas por ter duvidado do tipo de homem que ele era, admitindo que o tinha julgado pelas mesmas medidas rasas que o resto da cidade usara. Tiago aceitou as palavras com graça, sem nenhum traço de ressentimento, dizendo-lhe que a maioria das pessoas julga o que consegue ver, e que ele nunca esperara nada diferente de estranhos que só conheciam a superfície da sua vida. Foi um momento pequeno, fácil de passar despercebido em meio ao caos da tarde, mas significou mais para Bianca do que quase tudo o resto que aconteceu naquele dia. A notícia do que tinha acontecido na igreja se espalhou por Vale do Bacaeira mais rápido do que qualquer um poderia prever. E em poucos dias, as mesmas pessoas que uma vez debocharam da picape velha e da varanda descascada de Tiago começaram a arranjar motivos para falar com ele diretamente. Antigas colegas que mal cumprimentavam Bianca no supermercado, de repente queriam se reaproximar, mandando mensagens carinhosas sobre como estavam felizes por ela, como se meses de condescendência silenciosa simplesmente nunca tivessem existido. Parentes distantes que tinham apostado em particular no fracasso do casamento agora ligavam para dar parabéns, a voz carregando um entusiasmo inconfundível que nada tinha a ver com boa vontade genuína. Alguns se aproximavam mais diretamente, na esperança de que Tiago considerasse investir em negócios locais em dificuldade ou oferecer empréstimos pessoais para cobrir dívidas que tinham se acumulado silenciosamente ao longo dos anos. Um primo que tocava uma pequena locadora de equipamentos apareceu sem avisar numa tarde com uma pasta cheia de projeções financeiras, na esperança de apresentar um plano de expansão que claramente tinha montado da noite para o dia. Até o padre que os havia casado passou por lá sob o pretexto de uma visita amigável, mencionando quase de passagem que o telhado da igreja precisava de reparo havia anos e que qualquer contribuição, grande ou pequena, seria profundamente apreciada pela congregação. Tiago ouvia educadamente cada um desses pedidos, oferecendo, ocasionalmente, ajuda prática modesta onde julgava cabível, mas permanecia desconfiado de qualquer calor repentino que só surgia depois que o jato pousara. Outros simplesmente queriam apresentações, na esperança de que uma conexão com Tiago abrisse portas para oportunidades que nunca antes tinham considerado ao alcance. Camila, talvez sem surpresa, provou ser a mais persistente de todos. Em até 2 semanas depois do casamento, procurou Bianca diretamente, o tom visivelmente mais suave do que jamais fora, perguntando se Tiago estaria disposto a ajudá-la a conseguir uma posição em uma das empresas dele, ou, no mínimo, oferecer uma recomendação que abrisse portas no setor financeiro que ela sempre sonhara em entrar. Bianca ouviu educadamente, embora algo nela tivesse ficado visivelmente menos paciente com a mudança repentina de coração da prima. Quando Tiago soube do pedido, respondeu com o mesmo tom calmo e medido que usava para quase tudo, dizendo claramente a Bianca que não guardava rancor pessoal de Camila ou de qualquer outra pessoa que tivesse duvidado dele, mas que também não tinha nenhuma intenção de recompensar a arrogância só porque as circunstâncias tinham mudado. Disse isso sem amargura, explicando que respeito conquistado depois do fato valia pouco quando tinha sido negado com tanta facilidade antes, e que preferia se cercar de pessoas que valorizavam caráter em vez de conveniência, não de gente que só descobria o valor dele depois que um jato pousava num campo. Aquela frase, tranquila e sem pressa, se espalhou pela família quase tão rápido quanto a notícia do jato particular e passou a ser algo que as pessoas repetiam umas às outras, em tom pensativo e baixo, por meses depois. Ainda assim,
Tiago não virou completamente as costas para quem uma vez debochara dele. Quando uma vizinha idosa que tinha rido junto durante a projeção de slides ficou depois com contas médicas atrasadas após uma cirurgia difícil, Tiago discretamente providenciou para que a dívida fosse quitada sem nunca mencionar diretamente, pedindo apenas que sua participação permanecesse desconhecida. Quando um antigo colega de escola que espalhara boatos maldosos sobre Bianca perdeu o emprego na loja de rações local, Tiago fez uma ligação para uma empresa de logística, da qual era sócio parcial, e garantiu ao homem uma entrevista, sem oferecer explicação, além de uma simples recomendação. Nunca buscou crédito por esses gestos discretos de generosidade, e a maioria das pessoas que ajudou nunca soube de onde a assistência realmente tinha vindo, o que, de muitas formas, era exatamente como ele preferia. Nas semanas seguintes ao casamento, quando o choque já tinha se assentado e a multidão de parentes curiosos já tinha diminuído, Bianca finalmente encontrou o momento de fazer a Tiago a pergunta que estava sentada quieta no fundo da sua mente desde o dia em que o jato pousara. Perguntou diretamente por que ele nunca tinha contado a verdade antes, por que a deixara suportar meses de olhares de pena e comentários desdenhosos de pessoas que supunham que ela tinha se contentado com muito menos do que merecia. Queria entender o que poderia justificar deixar a mulher que ele amava entrar num casamento cercada de ridículo, quando uma única frase dele poderia ter calado todo mundo naquela sala. Thiago considerou a pergunta com cuidado antes de responder, escolhendo as palavras do jeito que parecia escolher tudo, deliberadamente e sem excessos. Disse a ela que, se tivesse revelado a fortuna desde o início, toda a interação que se seguisse teria sido moldada por isso, quisesse ele ou não. As pessoas o teriam tratado diferente, falado com ele diferente, talvez até amado diferente, respondendo não mais ao homem que estava ali na frente delas, mas ao número atrelado ao nome dele. Ele queria, mais do que tudo, saber quem realmente se importava com ele como pessoa, despido de qualquer vantagem externa, antes de deixar o dinheiro complicar aquele entendimento. Explicou que, depois de perder Marina, tinha visto a riqueza transformar as pessoas ao redor dele de formas que achava profundamente perturbadoras, visto amizades cederem sob o peso da expectativa, visto o respeito virar algo transacional em vez de conquistado. Nunca quis que o filho crescesse cercado de pessoas que só o valorizassem pelo sobrenome. E com certeza nunca quis um casamento construído sobre suposições do que a fortuna dele poderia oferecer, em vez do que ele, como homem, tinha a oferecer. Viver de forma simples nunca tinha sido sobre esconder vergonha, mas sobre proteger algo muito mais frágil, a capacidade de saber, sem dúvida, quem estava ao seu lado por causa de quem ele verdadeiramente era. Bianca entendeu, talvez mais profundamente do que esperava, e algo em seu peito se afrouxou enquanto as últimas peças da confusão finalmente se encaixavam. Percebeu que cada momento quieto de dignidade que Tiago mostrara ao longo do namoro, cada resposta calma à crueldade, cada explicação paciente oferecida sem defensividade, tinha raiz nessa mesma filosofia silenciosa. Ele nunca precisara da aprovação de ninguém, porque já tinha provado a si mesmo, muito antes de Vale do Bacaeira, sequer conhecer seu nome, exatamente que tipo de homem queria ser. Bianca também passou a entender algo sobre si mesma através daquela experiência, percebendo com que facilidade até ela tinha começado a questionar o próprio julgamento, simplesmente porque todo mundo ao redor duvidava da decisão que já tinha tomado de coração aberto. Lembrou-se de noites em claro, imaginando se a família talvez estivesse certa, afinal, se o amor sozinho bastava para sustentar um casamento que, de fora, parecia tão descompassado e tão improvável. E lembrou-se de como essas dúvidas tinham corroído silenciosamente a confiança dela, mesmo enquanto ela se recusava a deixar transparecer. Voltou aos meses de deboche silencioso, aos olhares de pena dos parentes, às conversas sussurradas nas reuniões de família, e reconheceu o quanto chegara perto de deixar opiniões alheias ofuscarem o que sabia instintivamente desde o começo. Foi uma percepção que a fez crescer, uma que remodelou o modo como passou a encarar julgamentos, ensinando-a a confiar nas evidências do caráter mais do que no barulho das suposições.
Uma lição que carregou consigo, muito depois de o choque do dia do casamento ter se dissipado. Um ano se passou tranquilamente depois do casamento, e apesar de tudo que a cidade agora sabia sobre a fortuna de Tiago, muito pouco realmente mudou na vida cotidiana dele. Ele e Bianca continuaram morando na mesma casa modesta na beira da cidade, a varanda finalmente repintada, embora só porque Tiago insistira em fazer o trabalho ele mesmo, num fim de semana tranquilo, em vez de contratar alguém. A velha picape vermelha continuava estacionada na garagem. O amassado na tampa da caçamba intacto, ainda o veículo preferido de Tiago para ir à cidade ou levar equipamento até a fazenda de algum vizinho com dificuldades. Ele nunca os mudou para uma das mansões enormes que sua fortuna facilmente poderia comprar, e nunca sugeriu que a vida simples deles precisasse de upgrade agora que a verdade tinha vindo à tona. Em vez disso, continuou consertando tratores e bombas d'água para vizinhos que não conseguiam pagar mecânicos de verdade, muitas vezes recusando pagamento por completo ou quietamente cobrindo os custos para famílias em dificuldade, sem nunca mencionar publicamente. Contribuía generosamente para o sistema escolar local e para o centro comunitário do município, embora insistisse que as doações permanecessem anônimas, sem vontade de deixar a generosidade virar mais uma forma de exibição. Quando a frota envelhecida de ônibus da escola finalmente quebrou de vez no inverno, uma doação anônima cobriu o custo de 2 veículos novos em poucas semanas. E embora vários professores especulassem sobre a origem, ninguém nunca rastreou até o mecânico quieto que morava na beira da cidade. De tempos em tempos, o mesmo jato branco e elegante voltava, pousando naquele mesmo campo aberto atrás da igreja, e Tiago desaparecia por alguns dias para participar de reuniões do conselho ou supervisionar decisões importantes dentro das empresas. Sempre voltava exatamente como tinha ido, vestindo roupa de trabalho gasta, subindo de volta na picape velha, como se o jato particular e os executivos de terno sob medida pertencessem a alguma vida inteiramente separada que apenas cruzava com a dele de vez em quando. Bianca, por sua vez, nunca se cansou de ver as duas versões do marido transitarem com tanta naturalidade entre um mundo e outro, nunca parecendo deslocado em nenhum dos dois. Às vezes o provocava, perguntando como um homem capaz de supervisionar decisões de bilhões de reais ainda conseguia passar uma manhã de sábado inteira brigando com uma bomba de irrigação teimosa. E por que ele simplesmente dava de ombros e dizia que consertar uma bomba fazia tanto sentido para ele quanto aprovar uma fusão, já que ambos, à sua maneira, envolviam resolver um problema que alguém precisava resolver. Era essa estabilidade, mais do que a própria riqueza, que Bianca tinha passado a valorizar mais. A sensação de que nenhuma sala de reunião e nenhuma conta bancária jamais mudariam a essência do homem com quem ela tinha se casado. Camila, por sua vez, tinha mudado mais do que quase todo mundo esperava. Não fazia mais comentários ferinos nas reuniões de família, não comparava mais Tiago a executivos elegantes da televisão, e sempre que os caminhos se cruzavam na cidade, oferecia um aceno quieto e genuíno de respeito, em vez dos olhares de desdém do passado. Não foi o dinheiro que a mudou, não de verdade, mas a percepção lenta e humilhante de que tinha passado meses debochando de um homem cujo caráter nunca tinha vacilado, independentemente do que qualquer um acreditasse sobre ele. No fim, o povo de Vale do Bacaeira veio a entender algo sobre Tiago Nogueira que nenhuma projeção de slides, nenhuma foto antiga e nenhuma picape enferrujada jamais conseguiria capturar por completo. A maior riqueza dele nunca tinha sido medida em aeronaves ou carteiras de investimento, mas num senso quieto e inabalável de quem ele era, um valor que nunca precisou do reconhecimento de ninguém para permanecer verdadeiro. Não julgue uma pessoa pela picape que dirige ou pela casa em que mora, porque há quem vista roupas velhas enquanto carrega um império inteiro em silêncio às costas. E há outros que vestem verniz e confiança sem possuir nada além de orgulho por baixo da superfície. O verdadeiro valor sempre se revela pelo caráter e pelas ações, nunca pelo que um estranho repara numa primeira impressão.